Olá, aqui é o Matheus Santana e se você acorda cansado, com a mente já acelerada antes mesmo de sair da cama, provavelmente você está vivendo no modo automático. É aquele negócio, você acorda, mexe no celular, levanta, toma banho pensando nas coisas do trabalho, se arruma rapidão, toma café da manhã olhando para o celular e quando percebe, o dia já começou num ritmo que não te dá nem espaço para respirar direito. Aí quando chega a parte da tarde é aí que o cansaço mental começa a bater forte de verdade. Fica mais difícil focar, você se irrita com pouca coisa, você tá fisicamente trabalhando, mas sente que a sua cabeça tá em outro lugar e tudo isso vai virando tão comum que você nem percebe mais que tá vivendo assim. E aí quando chega a noite, em vez de você desligar, a sua cabeça continua acelerada. Um pensamento puxa outro. Às vezes nem é uma coisa tão importante, mas mesmo assim isso não te deixa descansar. Você até relaxa o corpo, mas a mente continua frenética. E o sono, quando vem, não é aquele sono que te recupera de verdade. E aí o dia seguinte começa do mesmo jeito. Você acorda com aquele peso, com a cabeça já carregada e sente como se já tivesse vivido o mesmo dia 2 vezes. E aos poucos, essa sensação vai virando o seu normal. Acordar cansado vira rotina, estar estressado, sem foco, irritado, tudo isso começa a parecer parte da vida adulta, como se isso fosse um estilo de vida inevitável. Se esse ciclo te parece familiar, o que eu vou te mostrar aqui pode parecer simples demais, mas é justamente na simplicidade que mora a força dessa prática. Porque são só 3 pausas por dia de 5 minutos cada, só isso. Mas se você aplicar com intenção, do jeito certo, você vai perceber que muita coisa vai começar a mudar no seu dia. E o bom dessa prática é que ela resolve o problema onde ele realmente começa, que é no seu sistema nervoso. Porque o que te deixa mentalmente esgotado no fim do dia não é só o tanto de coisa que você faz, é o tanto de coisa que a sua mente tenta processar sem nenhuma pausa. E quando isso acontece, quem está no comando é o sistema nervoso simpático, que basicamente é o modo de alerta do corpo, que não é necessariamente um modo ruim, porque ele é ótimo para situações onde você precisa reagir rápido diante de algum perigo iminente. Só que ele não foi feito para ficar ligado o tempo inteiro. Então, quando esse estado vira permanente, o corpo começa a dar sinais como irritação à toa, queda de foco, ansiedade, desregulação do sono e tensões musculares. Fora isso, a sua mente também fica hiperativa, o seu humor oscila muito durante o dia e você começa a viver num estado de literalmente sobrevivência. E o pior é que, apesar de você ter se incomodado bastante com isso nos primeiros dias, pode ser que agora você já esteja até acostumado a viver com esse estado crônico de tensão e excesso de pensamentos. Agora, quando você para por 5 minutos para respirar com calma e prestar atenção no que você está sentindo, você ativa o outro lado do sistema, que é o parasimpático. Esse é o modo de regeneração do corpo. É ele que regula os batimentos cardíacos, ele ajuda a reduzir o cortisol, a desacelerar a mente e permite que você sinta uma sensação profunda de descanso. E o mais interessante é que essa prática não precisa ser complexa e muito menos demorada, porque basta você parar, fechar os olhos, respirar com calma e simplesmente sair por alguns minutos desse ritmo automático que você vive. Isso já é o suficiente para interromper a sequência de estímulos que desgasta a sua atenção. E quando você faz isso 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite, você meio que blinda a sua mente de cair nos pensamentos automáticos que minam sua energia. Pensa assim, imagina um computador que está travando porque tem muita janela aberta ao mesmo tempo. Você pode ir lá e fechar uma a uma se você quiser. Ou então, se ele estiver travando muito, pode ser mais rápido simplesmente reiniciar o sistema, que ele vai voltar com tudo organizado e funcionando rápido de novo. E da mesma forma é a mente, porque ao longo do dia você vai abrindo um monte de abas, e se você não parar para fechá-las em algum momento, você corre o risco de travar o sistema. E travar o sistema da mente pode significar um surto de raiva, de estresse, de ansiedade, ou o que for. E aí a coisa fica muito difícil depois de resolver. Então essas 3 pausas são uma forma de você garantir que, primeiro, você não simplesmente passe pelo dia, mas viva o seu dia de forma mais consciente. E segundo, que você transforme o caos mental em organização e calma. É literalmente como se você desse um reset no seu sistema antes que seus pensamentos aleatórios assumam o controle de novo. E quanto mais você repete esse padrão, mais fácil ele se torna, porque o cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais você pratica esses momentos de pausa, mais o seu corpo entende que é seguro relaxar. E o motivo dessas 3 pausas estarem distribuídas entre manhã, tarde e noite é pelo seguinte:
De manhã, essa pausa te ajuda a começar o dia com mais presença, porque antes de você entrar na correria, você cria um pequeno espaço para sua mente despertar sem já ser jogada naquele modo automático, sabe? É como se você assumisse o controle logo no início, em vez de deixar que o dia te carregue no embalo. Já no meio da tarde, essa pausa entra como um respiro estratégico para quebrar aquela queda natural de energia que você sente. Porque é justamente nesse horário que muita gente apela para o café, para o açúcar ou acaba caindo numa espiral de distração no celular. Mas na real, o que o cérebro está pedindo ali não é mais estímulo, é só uma pausa. E por mais simples que pareça, 5 minutos de descanso real nesse momento podem valer muito mais do que ficar meia hora remoendo pensamentos que no fim das contas só vão te deixar ainda mais estressado. E aí quando chega a noite, essa pausa final serve para você preparar o terreno para o sono. Porque a essa altura a sua mente precisa começar a desacelerar, cara. Você precisa desconectar um pouco do excesso de estímulo que você foi acumulando ao longo do dia para que você consiga dormir melhor. E quando eu digo dormir melhor, eu quero dizer que você não só vai dormir mais rápido, como também você vai ter mais profundidade no sono. Ou seja, a qualidade geral do seu sono vai melhorar. E você sabe, quando você melhora o seu sono, isso gera um efeito cascata de melhoria na sua vida. Porque de tabela, você também melhora o seu humor, o seu foco, sua disposição, seu autocontrole, etc. Agora, eu sei que talvez você esteja aí pensando algo como: tá, mas eu nunca fui de meditar, não consigo parar nem 2 minutos, imagina 5. E tá tudo bem. Você não precisa virar um monge, nem precisa gostar disso logo de cara. A ideia aqui não é fazer a meditação perfeita. É só começar a criar o hábito de parar por 5 minutos e dar atenção para sua própria mente. Porque só de você parar para prestar atenção por 5 minutos na sua respiração, por exemplo, você já vai colher esses resultados que eu falei aqui. E se você não sabe por onde começar, tá tranquilo também. Você pode simplesmente procurar um vídeo curto de meditação guiada no YouTube. Porque tem um monte por aí que foca só em respiração e atenção plena, e isso já funciona bem. Agora, se quiser algo mais estruturado, com um passo a passo e uma progressão planejada com acompanhamento, etc., eu deixei um treinamento completo na descrição desse vídeo para quem quiser entrar de cabeça nisso e já começar certo logo de cara. Mas o mais importante de tudo é entender que, por mais que a sua mente sabotadora tente te convencer de que essas pausas não resolvem nada e que são uma perda de tempo, você precisa se convencer de que elas são uma necessidade. Porque o mundo de hoje está o tempo todo tentando puxar a sua atenção para o que está acontecendo lá fora. E se você se deixar levar pelo mundão e nunca parar para prestar atenção ao que está acontecendo aí dentro, você tá ferrado. Porque se você não fizer isso pela sua própria saúde mental, eu te garanto que ninguém vai fazer isso por você, cara. A real é que a maioria das pessoas hoje não tá cansada só porque faz muita coisa. Tá cansada porque pensa demais, porque vive tentando resolver tudo na própria cabeça o tempo todo sem parar. Elas vivem no futuro, revivem o passado, lidam com 1000 estímulos ao mesmo tempo, e tudo isso sem dar nenhum descanso significativo para o próprio cérebro. Não é à toa que os níveis de ansiedade são tão altos hoje. O problema não é a quantidade de tarefas que você faz, é a ausência total de pausas conscientes e de forma estratégica no seu dia. E essas pausas são justamente o que evita que esse cansaço mental vá se acumulando até virar uma exaustão. Elas são como uma recalibragem, um momento em que você reorganiza os pensamentos, diminui o ruído interno e se reconecta consigo mesmo. E quando isso começa a fazer parte da sua rotina, você percebe que muito do estresse que você carregava era desnecessário. E o mais curioso é que quando você começa a aplicar isso no seu dia, não é só o descanso que melhora, é a sua produtividade também. Porque o foco vem da clareza, e para ter clareza você precisa de um espaço mental, porque um cérebro sem espaço vira um campo de batalha, cara. Você fica pulando de pensamento em pensamento, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo e no fim não resolve nada direito. Por isso que essas 3 pausas de 5 minutos ao longo do dia causam um efeito tão desproporcional, porque elas atuam justamente onde quase ninguém presta atenção, que é no estado mental que antecede todas as suas ações. E aí quando esse estado muda, tudo ao seu redor começa a mudar também, desde a forma como você organiza o seu dia até como você lida com imprevistos, conflitos e decisões difíceis. Então essas pausas não são só um alívio temporário, elas são um investimento direto na sua saúde mental, na sua presença, na sua capacidade de responder melhor às demandas do dia e talvez o mais importante de tudo é que elas são uma forma de você voltar para si mesmo. Porque numa rotina onde tudo é estímulo, notificação, cobrança, urgência, parar por 5 minutos é quase um ato de rebeldia, mas é necessário. E isso com o tempo transforma a sua identidade.
Porque hábitos não são só ações repetidas, são compromissos que você firma com a sua própria mente sobre quem você está se tornando. E se você passa o dia inteiro reagindo, rolando feed, pulando de uma notificação para outra e tentando se concentrar na marra, o que está sendo reforçado ali é uma identidade desorganizada, de alguém que não tem domínio do próprio foco e que vive refém do ambiente, do humor e do que acontece ao redor. Mas quando você começa a inserir, mesmo que de forma simples, pequenas práticas de autorregulação ao longo do seu dia, como parar por 5 minutos para respirar com intenção, você começa a construir uma nova versão de si mesmo. Ou seja, uma versão que não reage a tudo, que não se deixa levar por qualquer impulso e que realmente consegue estar presente, firme e consciente durante o dia. E tem um ponto aqui que na minha visão é o mais decisivo de todos. O seu futuro não vai ser definido pelos seus desejos, mas pelos seus hábitos. Não é sobre o que você quer mudar, é sobre o que você repete todo dia, mesmo sem perceber. Porque o que você repete vira hábito. E esse hábito, somado a vários outros, definem quem você se torna. Só que muita gente fica presa nesse ciclo de entender tudo na teoria, mas travar na hora de aplicar. Elas já sabem o que tem que fazer, mas não conseguem manter. E aí elas acabam voltando para os mesmos hábitos nocivos de antes e se sentindo frustradas, envergonhadas e por aí vai. E se esse for o seu caso, talvez o que está faltando não é mais força de vontade, é um método. Um caminho claro, estruturado e que te mostre como transformar seus hábitos de forma realista, mesmo com pouco tempo ou com pouca motivação. E é justamente por isso que eu te recomendo a conhecer o Hábitos 360, que é o meu treinamento completo que junta neurociência, psicologia e prática aplicada para realmente te ajudar a sair desse ciclo de tentativa e erro e finalmente mudar seus hábitos de verdade. Então, se isso faz sentido para você, clica no primeiro link da descrição e a gente se vê lá. Um forte abraço e até a próxima.